Este é o Arte Ciência, eu sou o professor Diego Lessa, mais uma vez representando todos os professores da Blue School Objetivo DF para mais um Revisando de Música do terceiro bimestre da nossa prova P1. E nessa prova temos 3 temas principais: música no classicismo, organologia e família dos instrumentos musicais. Vamos começar então com música clássica. Quando falamos de música clássica, muitas pessoas acabam confundindo o termo e aplicando isso a qualquer compositor erudita, o que é um erro. Música clássica só é aplicada às obras e composições do período de 1750 até 1810. Antes desse período, ou seja, antes do classicismo, temos o período barroco, ou seja, compositores como o Vivaldi não é clássico, ele é barroco. E composições após o classicismo nós chamamos de romantismo, tá bom? Ou seja, as obras de 1810 em diante, até 1900 ali, é composições românticas. Ou seja, o Chopin também não é compositor clássico. Tudo bem até aqui? Muitas vezes alguns de vocês ficam com aquela dúvida na cabeça de por que eu estou estudando isso? O que isso vai mudar na minha vida? E a resposta talvez venha agora. Pessoal, lembre-se de um detalhe. O que acontece num período histórico ali, ou seja, a forma que as pessoas pensam, elas influenciam o modo que a nossa vida funciona hoje em dia. E nesse período do classicismo surgiu um pensamento muito interessante chamado humanismo, influenciado pelo antropocentrismo. O humanismo é uma corrente de ideias filosóficas que defendem agora a razão no lugar da emoção, ou seja, as pessoas querem a prova cabal de como funciona cada coisa no universo. Isso é extremamente importante porque abriu um leque de opção para as pessoas, incluindo em qualquer campo. No religioso, por exemplo, você não era mais obrigado a seguir uma religião que alguém impõe para você. Você pode escolher isso por livre e espontânea vontade. Então, toda vez que a gente discute esse tema, algumas pessoas acabam achando que é uma afronta ou coisa do tipo, mas não, pessoal. Na verdade, são ideias que todos hoje no universo, no planeta Terra aqui onde habitamos, adoram e defendem essas ideias, porque ela tornou o mundo cada vez melhor, né? Incluindo essas ideias, não influenciam apenas a música, influenciam a arquitetura, as plásticas, influencia também a ciência, que nesse período teve um salto gigantesco. Então vamos entender aqui como funcionam as situações. Primeiro, no classicismo temos 4 formas musicais importantíssimas. São elas o quarteto de cordas inventado por Haydn, temos também sinfonia, concerto e sonatas. Vamos então falar aqui primeiro sobre como funciona o quarteto de cordas. É uma peça musical preparada para 4 instrumentos específicos: violinos, 2 violinos, né? Uma viola e um violoncelo. Eram as formas mais populares. Quando falamos de concerto, muitos de vocês vão confundir concerto com sinfonia, mas tem uma diferença. Isso que você está vendo agora é um concerto. E qual está a característica principal desse concerto? O concerto ele tem uma orquestra, sim, tem toda uma organização, mas ele é voltado para um instrumento principal. Ou seja, vai ser muito comum você encontrar por aí obras como, por exemplo, concerto para flauta doce, concerto para não sei o que, concerto para violino. Ou seja, é porque tem um instrumento principal. Incluindo a nossa música moderna, evoluiu dos concertos, ou seja, esse conceito de você ter ali um cantor principal e uma banda atrás acompanhando esse cantor principal. Já a sinfonia não, né? Ela é uma peça de grandes dimensões para orquestra, ou seja, uma sinfonia é uma das invenções mais fantásticas que o ser humano já colocou nesse planeta aqui. E já a sonata, né? Ela é como se fosse uma pequena sinfonia, mas ela é ternária e possui 2 temas principais. Ou seja, uma sonata geralmente ela era feita para um instrumento muito inovador que surgiu no período clássico, que é o piano, criado por Bartolomeu Cristofori. Eu sempre erro esse nome, tá, pessoal? Mas se escreve dessa forma bem aqui. O Bartolomeu Cristofori, ele que criou o piano. E, pessoal, a invenção do piano foi mais ou menos a invenção do iPhone. Revolucionou a música de vez, porque o cravo, que era um instrumento muito popular ali no período barroco, parou de ser usado depois que surgiu o piano, né? Tanto que nas composições do período romântico, o piano ele está praticamente em todas as composições, né? Foi um dos instrumentos principais e é utilizado até nos dias atuais. É um dos instrumentos mais bonitos, na verdade, né? Então, o que acontece?
Para você entender sobre o classicismo e sobre essas influências de corrente filosófica, isso foi tão importante porque acabou mudando a forma que as pessoas viam a música. Por exemplo, tenta imaginar alguém te entregando uma flautinha dessas tradicional que você talvez aprendeu aí na escola ou ganhou na pescaria da festa junina. Esse instrumento ele possui alguns furinhos ali, né? Mas se você reparar bem, eu poderia fazer uma flauta muito maior que essa, né? Só que meus dedos não alcançariam esses furos lá no final da flauta. Então é aí que surge a engenharia humana, inventando novos recursos mecânicos, ou seja, instrumentos que existiam antes no barroco ganharam novos mecanismos no classicismo. Ou seja, se você pegar o oboé e o fagote, eles são instrumentos ali que antes eram simples e no período clássico, né, eles ganham um novo mecanismo, fazendo com que as notas que o instrumento alcança agora são muito maiores do que antigamente, ou seja, alcançando notas cada vez mais agudas ou mais graves, né? E instrumentos como o violoncelo, né, que é daquela família ali do violino, ele ganhou um espigão lá embaixo, na qual agora o músico, pode apoiar o instrumento para tocar. Isso foi inovador também. E também teve novos instrumentos que surgiram nesse período, como por exemplo o clarinete. Você já deve ter visto o Lula Molusco tocando esse instrumento por aí, né? O clarinete é um instrumento que foi inventado ali no início do século XVIII, né? Infelizmente não sabemos por quem, assim, de cara, né? Porque essa pessoa, a gente tem indícios, né? Mas não tem o dado exato, né? O que se sabe, né? Que ele evoluiu de alguns instrumentos ali que tinha até no Renascimento, né? O estilo da boquilha dele em diante. Então o que acontece? Para você entender aqui um pouquinho sobre o classicismo, né, temos que falar também sobre os principais compositores. Ah, professor, você sempre fala desses três carinhas aí, né, que é o Mozart, o Haydn e o Beethoven. Mas é importante destacar eles, pessoal, porque são os compositores que criam as opções para que os outros caminhassem em cima dessa linha que eles criaram. Que nem eu falar para vocês de sertanejo. Se eu for estudar aqui compositores atuais, como, sei lá, Jorge Mateus ou Marília Mendonça, você vai ver que eles têm muitas características com outros compositores do mesmo período, como Kleber Cauã, Henrique Juliano. Então seria bom você voltar no tempo e entender como começou esse mecanismo de duplas sertanejas. Ou até no funk, entender de onde vem o termo MC, porque todo mundo usa isso praticamente hoje em dia, né? Então, assim, você não vai ter as respostas para essa pergunta analisando nos atuais. Você precisa voltar lá no tempo para entender como funciona isso. E o Haydn, por exemplo, ele foi o cara que criou o quarteto de cordas, ou seja, uma pessoa importante que criou uma forma musical que é usada nos casamentos até nos dias atuais. Mozart foi muito inovador também, e o Beethoven, o meu compositor favorito, foi o cara que, por exemplo, representou a passagem do classicismo para o romantismo de tão inovador que foram as suas obras musicais. Então vamos aqui avançar agora para uma questão muito importante, né? Organologia. Assim como na biologia, né, o estudo da organologia ele serve para classificar os instrumentos musicais. Na biologia, né, a gente tem ali, por exemplo, a família de cada tipo de animal, né? Temos também as espécies, como por exemplo anfíbios, répteis, mamíferos, né? E a organologia ela é como se fosse realmente a biologia na música. Só que aqui na música a gente classifica de acordo com como a fonte sonora é emitida. Por exemplo, se você reparar bem, uma flauta e um acordeão, ou no caso um órgão, são instrumentos que são bem diferentes, mas a fonte sonora deles é através do ar. Temos 5 famílias organológicas. São elas os aerofones, que é justamente os instrumentos na qual o som é produzido por uma coluna de ar. Que temos aqui, como eu falei para vocês, flauta, sanfona, saxofone, trompete, tuba, todos esses são aerofones. Os cordofones já são instrumentos na qual o som é emitido pela vibração de uma corda. Tudo bem até aqui? Ou seja, vai do piano ao violão, passando pela harpa, violino, entre outros. Temos também os membranofones, na qual o som é produzido por uma membrana esticada. Ou seja, não é o som do tambor inteiro, pessoal. O que produz o som desse instrumento é aquela pele ali esticada em cima, né? Por isso que é chamado de membranofone. Nem todo tambor tem corpo, tudo bem? E temos uma outra categoria que é os idiofones, na qual pode ser representado pelos chocalhos, por exemplo. Um idiofone é um instrumento no qual o corpo inteiro do instrumento é a fonte sonora. Então temos chocalhos, ganzás, no caso o próprio xilofone, ele também é um idiofone. Então o que acontece, pessoal? Tinha apenas essas 4 categorias, mas depois surgiu uma nova categoria chamada eletrofone, que ela surgiu após o período que o ser humano começou a dominar a elétrica e a eletrônica, né? Com instrumentos como o teclado, bateria eletrônica, sintetizadores. Então o que acontece?
temos 5 famílias organológicas: aerofones, cordofones, membranofones, idiofones e eletrofones. Ou seja, a organologia é o estudo que mostra como funciona a fonte sonora de cada instrumento. Cuidado para você não confundir organologia com família dos instrumentos, que a gente vai falar agora. A família dos instrumentos é como se fosse os agrupamentos locais de cada instrumento. Por exemplo, como eu citei para vocês no caso da biologia, né, nós temos sim répteis, aves, mas em mamíferos, por exemplo, temos várias categorias, né, que precisam ser divididas ali para facilitar o estudo. Então, no caso aqui da música, você pode perceber que, por exemplo, um violino, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo, eles são muito parecidos, então eles são instrumentos primos ali e vizinhos, né? Então, como funciona a família dos instrumentos musicais? Aqui na família dos instrumentos musicais é diferente da organologia, temos apenas 4 famílias. A família dos metais, a família das madeiras, das cordas e das percussões. Como funciona isso? A família das madeiras é representada pelos aqueles instrumentos de som doce, geralmente flauta, oboé, fagote. Você pode tirar por base se o instrumento ele tem o material utilizado no nome, mas nem sempre isso funciona. A flauta transversal, por exemplo, é da família das madeiras, mas por que um instrumento de metal está na família das madeiras? Inicialmente as flautas eram feitas de madeira, só que manipular metal e plástico hoje em dia, né, é muito mais fácil do que você manipular madeira, tornando o instrumento mais acessível. Então vamos falar agora da família dos metais. Lembrando que cada família, por que a gente chama de família? Porque nós temos os instrumentos ali maiores e os instrumentos menores, como eu citei para vocês, né? Na qual eles vão emitir sons graves ou agudos. Na família dos metais, por exemplo, a tuba é o instrumento mais grave que tem ali. Olha como é que o som dela é bem grave. E o trompete já é um instrumento muito agudo, né? Para identificar a família dos metais, é só você pegar aqueles instrumentos dourados que geralmente começam com T, né? Mas lembrando, nem todo instrumento também feito de metal é da família dos metais. O saxofone, né, que o Marinho toca, você já deve ter visto por aí, né? Ele não é um instrumento da família dos metais, é da família das madeiras, porque apesar de esse instrumento ser de metal, o que produz o som dele é essa boquilha ali que é feita de madeira. Vamos agora para a família das cordas. Temos vários instrumentos aí, no caso até da orquestra, que é o violino, violoncelo, viola, contrabaixo, piano e harpa. Todos esses são da família das cordas. E na mesma proporção ali dos metais e das madeiras, né? Por exemplo, o violino é o mais agudo e o contrabaixo ele é o instrumento mais grave da família das cordas. Já a outra família que a gente tem que trabalhar aqui, a última, né, é as percussões, que é geralmente aqueles instrumentos de impacto. A família das percussões é a mais variada de todas, porque vai desde a caixa, do bumbo, do tímpano, passando ali pelo triângulo, chegando até no vibrafone e marimba. Incluindo marimba, é um instrumento muito famoso aí para vocês que tem um iPhone. Reconhece esse som aqui? Reconheceu, né? Então, é feito numa marimba e às vezes outros toques também é feito no xilofone. Pessoal, então é isso aí. Muito básico a nossa prova, tá bom? Espero que vocês arrasem essa prova. Anota aí todas as observações importantes que eu mencionei aqui. Um excelente dia para vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu, professores, por essa prova. Tchau, fui!